Opa, galera, beleza? É nóis de novo. Seja um dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Acompanhar mais um videozinho do canal. Vamos montar essa cômoda aqui hoje. Uma cômoda de 7 gavetas e 2 portas. É a cômoda London. 7 gavetas, cômoda London. Beleza? Então já destrinchei tudo aqui, abri as caixas, né? Aí eu vou começar a montar as gavetas, tá? Aí vamos mostrar aqui as peças da gaveta agora, ó. Essa aqui é a frente da gaveta, tá? Então você vai achar essa frente da gaveta. Pra gente dar continuidade aqui. Agora, se vocês conseguirem se preparar, a cola que eles mandam não é suficiente para os reforços que eu faço, tá? Se você tiver aí um tubo de cola, cola branca, cola de madeira, a cola do seu filho, vê a cola que você tem aí, tá? Cola de madeira e cola, ou cola branca, tá? Pra poder deixar bem reforçada. Que a que eles mandam, no meu caso, não é suficiente, né? Porque eu uso bem mais. Beleza? Que a gente vai usar bastante cola para deixar as gavetas bem reforçadas, tá? Então vamos pegar a frente da gaveta, ó, já vai colocando cola aí, ó, nesses buraquinhos, nesse friso também da gaveta, tá? Do frente da gaveta. Toda a extensão dela, nos outros buraquinhos ali também, ó. Tá? Aí sua gaveta, meu, vai ficar topzera de reforçada. Agora vamos achar essas madeirinhas aqui, tá, ó. Um lado tem um furo, né? Outro lado não tem. Tá vendo? Ó, só desse lado que tem os furos, ó. Aí sempre prestar atenção na parte que não tem acabamento pra baixo, outra parte que tem acabamento pra cima, né? Vamos reforçar com cola. Cola nos buracos e cola tudo na extensão, ó. Não tem problema. E vamos pôr as madeirinhas agora que você vai ver nos saquinhos aí, ó. As cavilhas. Vamos encaixar agora aí nesses buracos, certo? Depois você pega o martelo e bate com o martelo, tá? Pra entrar bem certinho aí nos buracos. Beleza? Aí depois vamos encaixar direitinho ali nos buracos, ó. Tá? Da frente da gaveta. Se atente ao acabamento, tá vendo? Acabamento pra baixo, sem acabamento pra baixo, né? E o acabamento tá pra cima, nesse caso aí da montagem. Beleza? Encaixou, agora nós vamos pôr as cantoneiras. Vamos prender essa madeira com a frente, né? Ó, vamos usar as cantoneiras e os parafusos. Deixa eu ver se eu coloco uma imagem do parafuso que a gente vai usar aqui. Pera aí. Beleza? Essa imagem aí, ó, desse parafuso que a gente vai usar nas cantoneiras, tá? Para as gavetas. No manual vai estar letra A, tá? O parafuso na letra A. Vocês olharem aí no manual, tá? Então vamos pôr dos dois lados agora essas cantoneiras, tá? As cantoneiras dos dois lados. Agora você vai pegar uma outra travessa que é maior, tá? Esse modelo, ó. Esse não tem furo já, ó. Não tem furos nas laterais. Então vamos se atentar agora, acabamento pro lado de sem acabamento pro lado de fora, com acabamento pro lado de dentro. E sem acabamento para baixo, tá? Se atente a isso, tá? Ó, acabamento para dentro, tá? Sem acabamento para fora. Agora, como reforço, eu passo uma escola ali, tá? Ó. Beleza? A gente vai encaixar ali. Agora, vamos pôr um parafuso lá em cima. E depois a gente vai virar a gaveta e fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Coloquei a imagem aqui do parafuso. No manual tá letra E, tá? Se você vai pegar os dois maiorzinhos, que é os prateados, né? Você vai ver que entre os dois maiores é o menor, tá? No manual, letra E. Agora nós vamos parafusar em cima, tá? Vai ser 2. Ó, já tem a marcação, tá? Com os furinhos ali, ó. Agora você vai alinhar direitinho, né? As madeiras, ó. Na frente, atrás, tá? Segura com uma mão e parafusa com a outra. 2 parafusos. Beleza? Agora é só fazer isso lá do outro lado também. Vira a gaveta, cola e parafusos.
Vocês podem também ir pausando o vídeo, né? Vocês podem ir pausando o vídeo também, galera. Pausa o vídeo, vê os parafusos, né? Vai acompanhando, depois dá play de novo, beleza? Então, fazer a mesma coisa. Cola aqueles mesmos parafusos, alinha direitinho, tá? Pra não ficar torto, segura com uma mão e parafusa. E não esqueça sempre de passar as colas. As colas deixa bem reforçadas as gavetas para durar bem mais tempo, né? Beleza? A gente agora já vira de ponta cabeça, que a gente vai fazer mais reforços com cola. Basicamente uso um tubo desse todinho de cola. Então vamos passar cola aí agora aí, ó, no fundo. Tá? Passa cola em toda essa extensão aí, ó. Mais cola. Beleza? Que agora a gente vai pegar aquela madeira fininha, ó, que é de fundo de gaveta, tá? E vamos encaixar lá no frisozinho lá, né? Ó, encaixa lá embaixo direitinho, tá? Você tem que ver que tem que encaixar. E depois fazer um bom alinhamento aqui nas laterais, tá? Você vai ver que tem que ficar igualzinho, tanto em cima como embaixo. Agora você pega prego comum, prego tradicional. Você vai ver que tem uns pregos aí, os tradicionais, né? E vai pregar. Prega de um lado, segura, né? Se você vê que o outro lado desalinhou, você pega a linha de novo, segura com a mão e vai pregando. Ó, normalmente vai ser 4 pregos em cada lateral. E embaixo vai ser por volta de 7 ou 8 pregos, tá? Pra ficar bem reforçadinho. Agora eu dou uma pregada agora embaixo das pontas, tá? Já para não perder o alinhamento. Aí você já deixa tudo alinhado. Depois não se preocupa mais com o alinhamento, ó. Pregou as 4 pontas. Agora é só pregar tudo agora. Tá? Se quiser colocar mais prego, coloca. Beleza? Pregado. Não sei se dá pra ver aí, né? Ó, os preguinhos, tá? Reforço com cola. Agora eu faço um reforço nessa região ali. Você vai pegar uns parafusos que você tiver extra aí. E vamos fazer dois parafusos em diagonal, tá? E depois que eu esqueci, tem um tipo um plastiquinho, um triângulo aí, que depois na outra parte aqui eu vou mostrar. Que eu esqueci de pôr. Como já é costume de eu fazer isso, eu acabo esquecendo às vezes dele. Mas aí depois você vai ver esse plástico aí, depois eu vou falar. Agora vamos para os trilhos aqui da gaveta. Tá? Você vai cortar aí, separar. E você vai ver os trilhos que tá em L, né, ó. O que tá em Lzinho. Que vai se encaixar. Tá vendo? Em L. E rodinha sempre para baixo, tá, ó. Você vai ver onde tá os furinhos, né? Aí você vai usar agora o mesmo parafuso que você usou na cantoneira. Aquele mesmo parafuso que no manual é a letra A, tá? Aí normalmente vai ser 3, tá? 3 parafusos. Um lá em cima, um embaixo e um no meio. Vamos parafusar. Isso, beleza? Do outro lado também, mesma coisa, tá? Você vai ver que a cantoneira em L, rodinha sempre para baixo e ele se encaixa, tá vendo? Mais 3 parafusos. No manual é letra A, tá? Se vocês não tiver parafusadeira, vai dar um pouco bem mais de trabalho. Consegue, consegue. Aí você vai ver que vai ser difícil. Mas se tiver parafusadeira, vai ser top. Beleza? A gaveta basicamente pronta. Agora nós vamos pôr só os puxadores. Ó, agora é o parafuso
menor de novo. Aquele que você colocou na lateral, que seria a letra E. E de escola. Aqui pra prender o puxador, tá? Então, nessa gaveta de parafusos, basicamente você usa só dois modelos, tá? Que é a letra A e a letra E. Agora vamos só... Já tem a marcação lá dos furos, tá? Você não precisa ficar medindo nada. Você vai colocar o próprio parafuso. Você vai fazer o furo, tá? Com o próprio parafuso. Que ele não vem furado, só vem marcado. E você vai usar a marcação das pontas. Que esse puxador, ele é mais largo, né? Então você vai usar o das pontas, tá? Que lá dentro tem 4 marcações. Você vai usar o das pontas. Para os puxadores. Aí eu coloco de um lado, coloco do outro e depois vou dar o aperto final. Beleza, ó, gavetinha pronta, bem reforçada, tá? Agora eu vou montar as outras gavetas aqui, já eu mostro e dando continuidade da estrutura, beleza? Ah, galera, o plastiquinho que é um triângulo, que é esse aqui que eu esqueci de falar. Que normalmente não vem e eu já reforço sem usar ele. Eu acabei esquecendo que não vi que tinha no plastiquinho lá. Então só você encaixar ali, ó, e pôr o parafuso, tá? Como eu já faço sempre esses reforços, eu sempre acabo esquecendo dele. Mas esse plastiquinho serve pra isso, pra reforçar embaixo da gaveta também. Tá? Mas se você fazer os outros parafusos, melhor ainda. Deixa os dois, mais esse plástico, aí fica top. Topzera a sua gaveta. Beleza? Agora vai colocar nos outros, tá? Nas outras gavetas. Aí sim, agora terminou a gaveta. Opa, gente. Essa aqui são as frentes das gavetas menores, tá? Que são... tem as gavetas grandes e as duas menores, tá? Lá em cima, na pontas. É o mesmo procedimento, a mesma coisa, tá? Não muda em nada, tá? O puxador também vai usar a mesma coisa, marcação das pontas, né? Só vai mudar o tamanho da gaveta, tá? Então não muda nada, instalação mesma coisa, os mesmos parafusos, mesmas ferragens, tá? Nessas duas gavetas, tá bom? Não vai mudar em nada, tá? Era só esse detalhinho das outras duas gavetas menores. Só muda o tamanho das madeiras. A mesma coisa, usa cola, tá? Beleza? E faz aqueles reforços lá, todos os reforços, com colinhas, parafusos. Mesma coisa, beleza? Tô mostrando aqui, né, mais as madeirinhas, né, que são os menores, beleza? Beleza, finalizei aqui as outras gavetinhas, tá? Agora, vamos montar essa porta, ó. A porta é essas que tiver esses furos aqui, tá? Esses dois furos nas portas, ó. Você vai ver que é as únicas que tem, essas duas madeiras. E vamos pôr as dobradiças, tá? Vamos pôr as dobradiças, só encaixar. E nós vamos utilizar o parafuso número F. É o parafuso panela. Eu vou colocar a imagem dele aqui, pera aí. Tá, esse é o parafuso que a gente vai usar agora. E puxador, gente, puxador a gente põe depois, tá? Por último, depois que montar todo o móvel, tá? Mas primeiro você põe a dobradiça, só essa parte da dobradiça, tá? Outra parte da dobradiça vai pôr depois em outras peças. Nessa aqui, ó, você vai identificar essa madeira que tem essas marcaçãozinhas, ó. Que é aí onde vai, agora sim, a outra parte da dobradiça. A outra madeira que vai a dobradiça, ó. Você vai identificar aí certinho, ó. Olha lá, ó, tem as marcaçõezinhas para as dobradiças. Da outra parte da dobradiça, né? E a mesma coisa lá na outra madeira. Então você já vai procurar as madeiras e identificar quais as duas madeiras que vai a dobradiças.
Aí depois você achou as madeiras, né? Você vai ver que vai ter cavilhas também pra pôr, madeirinhas. Ó, no caso dessa, tem duas bem próximas pra pôr, ó. E tem uma depois afastada, né? Isso, do outro lado. Ó. Você vai pôr. E depois lá em cima também vai ter madeirinha pra pôr. Mas exclusivamente essa parte tem 4 na parte de baixo pra pôr. E agora nessa parte aqui, você vai usar esse bujãozinho de plástico, tá? É uma de plástico. Você vai encaixar reto, que é onde que vai entrar o parafuso. Então você vai, tá vendo? Tem um risco do plastiquinho. Que lá tem um furo e depois vai parafusar, tá? Então identifica essas madeiras, tá? E você vai fazer o preparo delas. E mesma coisa lá em cima, ó. Vamos pôr a cavilha, só que aí em cima vai ser duas. E tá vendo esse buraco na lateral? Ele é maior. É que depois vai ser um bujãozinho um outro de ferro. Tá? Então as cavilhas que vai 4 é para baixo. A madeira vai ficar para baixo. Essa aí vai ficar para cima, que vai o de ferro, ó. Beleza? Vamos prender agora as dobradiças, tá? Vamos pôr parafusos também. Beleza, ó, já fixei. O parafuso é o mesmo que você usou naquela outra dobradiça das portas, tá? Parafuso F. Cabeça panela, tá? Agora vamos pôr os bujãozinhos que faltou aqui, que eu esqueci de pôr, tá? Não esquece, olhar todos, quais os bujãozinhos precisa pôr. As dobradiças, as cavilhas, tá? Aquele bujãozinho de plástico você já pode pôr. O de ferro fica por último, tá? Não põe agora o de ferro. O de ferro é depois. Mas o de plástico você tem que pôr agora. Tá? E sempre o risco vai ficar sempre pro lado que vai entrar o parafuso, tá? Agora onde tá essa marcaçãozinha, ó, você vai ver que tem uma marcação, você vai pôr o cabideiro. O suporte do cabideiro, que é essa peça de plástico aí, ó. E vai pôr o parafuso agora. Você vai utilizar o parafuso, o branquinho número A mesmo. Beleza, gente? Finalizamos essas duas madeiras. Só lembrando que dentre essas duas madeiras aí, que vai as dobradiças, só uma peça que vai aquele suporte do cabideiro, tá? Que o suporte cabideiro, depois o segundo vai em outra peça. Agora vamos colocar essas prateleiras aqui, ó. Você vai identificar essas madeiras, tá? E colocar o bujãozinho aí de plástico. Na mesma posição, né? Furo, o risco vai pro lado, quente o parafuso. Vamos fazer isso nessas duas agora. Essas duas prateleiras. Beleza? Vamos partir para a próxima etapa. Agora você vai pegar outra madeira. Essa madeira é o que vai agora corrediças do trilho, certo? Já vai olhando o manual, né? Aí você vai identificar que ela vai ter várias marcaçãozinhas. Furinhos pequenos, que é para ir a corrediça. E mesma coisa, vamos lá colocar as cavilhas embaixo, né? Vai 4 embaixo, depois mais 2 lá em cima. O plastiquinho nesse furo, o bujão de plástico. E depois por último, que é o bujão de ferro que vai na parte de cima. Esses furos que você está olhando aí é o lado que vai ficar prateleira, que você vai parafusar depois a prateleira aí, tá? Agora vamos virar a peça, que é aí que nós vamos colocar agora as corrediças. Esqueci de colocar ali em cima, tá? Então, ó, tá vendo? Identificou uma marcaçãozinha? Vai ter 2 furinhos para cada trilho. E você vai colocando na marcaçãozinha aí, ó. E lembrando sempre, rodinha para baixo, tá? Rodinha para baixo. Você já identificou que essa madeira vai ficar para baixo, né? Que é as duas cavilhas, né?
Então você vai colocando agora os trilhos, ó. Os trilhos sempre rodinha pra baixo, ó. Do jeito que eu tô colocando aí, ó. A outra que eu mostrei tava errada. Essa tá do jeito certo. Rodinha pra baixo, tá? Agora nós vai... Ó, tá vendo a marcaçãozinha? Tem duas marcões, dois furinhos, né? E nós vai colocar com um parafuso número A. Esse menorzinho, tá? Vamos lá. Esse 2, tá? Normalmente se você quiser até dar uma reforçadinha com 3 no meio, pode ser. Então, ó, rodinha pra cima, errado, tá? Tem que ser rodinha pra baixo. Beleza, ó, rodinha pra baixo. Aí você vai pegando, sempre conferindo, rodinha pra baixo. Ó, esse tá errado, ó. Errado também. Esse sim, rodinha pra baixo, aí você vai olhando as marcaçãozinhas. Até completar as cinco trilhos que vai nessa parte, né? Ah, e só lembrando que é no segundo furo, tá? O trilho tem que ficar faceando com a madeira. É no segundo furo. Eu fico te explicando toda hora, né? Pra não errar mesmo, tá? E lembrando agora, ó, é no segundo furo, tá? Você vai colocar o parafuso no segundo furo. O trilho tem que ficar faceando com a madeira. E lá atrás você já vai ver que vai bater o furo também, normal, tá? Olha lá, ó, tá vendo? Então você vai na frente, você vai colocar no segundo furo. E lá atrás só parafusar, que vai bater certinho lá atrás. E rodinha pra baixo, de novo. e os trilhos faceando com a madeira. Aí você vai colocar os 5 trilhos que precisa, que são 5 gavetas, certo? Número A. Parafuso Agora ali A. você pode pôr depois, como, né, que o manual pede, o furo lá na parte, no primeiro furo, Menor. na parte de cima, em cima da rodinha. Aí estou mostrando qual é o parafuso, né? É o parafuso A, que é o primeiro, tá? Esse não. É o parafuso A, é o primeiro. Esse é para depois, outro modelo, né? Mas você pode, se de repente você vê que o parafuso soltou, tá escapando, você troca de parafuso, troca outro, né? Que também pode ser que de repente o certo não colocou, você troca de parafuso para dar certo. Aí, tá vendo, ó? O que eu quis dizer? Aí você vai ter que colocar um outro parafuso que vai dar certinho. Depois você pode até trocar de furo. Você deixa a marcação, coloca o furo, faz um outro furo com parafuso, né? Com a cabecinha maior. Depois você recoloca. Tá, ó. Nesse trilho específico, o parafuso A, ele deu uma escapada. Então a gente pode trocar o parafuso, colocar um outro modelo, ó, para escapar. Então por isso que eu também ando com o meu pote de parafusos, que de repente às vezes não dá certo com o que eles mandam. Ó, tá vendo o que eu fiz? Eu deixei lá marcado o que tinha que ser, troquei o parafuso, coloquei o parafuso menor, o A, no primeiro furo, que o primeiro furo ele é um pouquinho menor no ferro, né? Aí eu parafusei, a gente parafusa atrás, depois você pode até tirar o amarelo depois. Você vai fazer outro furo, né? Na onde deu certo.
Ok, pelo manual é o parafuso A. É esse cromadinho pequenininho. Ó, no de baixo deu certo, já no segundo não deu. Então eu tive que usar outro parafuso e marquei em outro. É você que vai ver aí também, tá? Eu vou colocar esse amarelo, depois eu marco com outro cromadinho no primeiro. Depois eu posso até tirar o amarelo depois. Se tiver uns parafusinhos extra, seria até bom, tá? Todos com cabeça chata para trilhos, tá? Todos com cabeça chata para fazer nos trilhos. É isso que eu ia falar aquela hora. Você pode pôr depois. Eu recomendo, acho que até pôr depois esse parafuso. Depois colocar as gavetas, ver se bateu tudo certinho, algum parafuso não engasgou. Pode pôr até depois, esse primeiro aí de cima. Depois que já tiver tudo montado, certo? Mas se quiser pôr agora também, não tem problema. Aí eu testando de novo, colocando, né, o parafuso amarelo, depois eu faço o furo com o outro, porque tava escapando. Beleza? Beleza. Terminei agora essa lado direito, tá? Que foi essas corrediças. Estamos conferindo aí, ó. Tá vendo? As cavilhas, o bujão. Tá, agora vamos pegar a outra parte, que é o lado esquerdo agora que vai as gavetas, né? Que é o trilho, o lado esquerdo, pra pôr essas corrediças. Tá? Vamos montar a parte do lado esquerdo agora. Aí você vai pegar a madeira, ó, você vai identificar, ó. Essa parte que é mais pra cima. Aí você vai ver as outras marcaçõezinhas, ó. Ó, esses que vão 4 cavilhas, vai ser sempre pra baixo a madeira, tá? Encaixa aí as cavilhas, depois vamos pôr o bujãozinho de plástico, igualzinho o outro, mesma forma. O que vai diferenciar essa madeira é que do outro lado você vai pôr o suporte de cabideiro nessa madeira. Ali, ó, isso que vai ser o suporte de cabideiro depois nessa madeira aqui. Vai ser põe depois, tá? E do outro lado vai ser as corrediças, né? Então sempre lembrando, aí já tá as marcações igual da outra peça e rodinha para baixo, tá? Vai conferindo, rodinha para baixo. Rodinha para baixo. Beleza? Vamos lá, 5 corrediças, mesmo processo de antes. Vamos lá, já montei os dois, tá? Preparado. Partir para a próxima etapa aqui. Vamos fazer essa parte de cima agora do móvel. Então você vai identificar essas madeiras aqui, ó. São 4 peças, tá? Esse modelo. Você já meio que vai deixando alinhado, tá vendo aquela marcaçãozinha na lateral? É igual das outras madeiras que vai colocar o trilho. Tá vendo? Tem uma marcaçãozinha lá, um furinho. Então você vai pegando as madeiras, vai colocando essas marcaçãozinhas pra baixo, tá? E já vai identificando o trilho. Tá vendo? Ó, a marcaçãozinha, ó. E o trilho. Vai colocando o trilho, rodinha pra baixo, tá? Então essa marcação fica pra baixo. Você vai colocar o trilho, rodinha pra baixo. Lembre que o acabamento é pra frente, tá? Acabamento pra frente. Aí você deita, ó. Essa é a parte mais baixa, tá? A marcaçãozinha, ó. Eu já coloco o trilho ali, você vê, rodinha pra baixo. Ó, esse, ó, do lado esquerdo. Marcaçãozinha pra baixo. Trilho com rodinha pra baixo. Tá? E faceando com a peça. Ó, você coloca as 4 madeiras, né? Você coloca em pé, ó. E vai vendo que as marcaçãozinhas estão sempre para baixo. E os trilhos com rodinha para baixo. E onde vai a cavilha, essas madeirinhas, ó. Então vai ficar para cima, tá? E você coloca a cavilha nesses buracos. Agora nós vamos identificar o tampo, tá? Que é dessa montagem ainda aí, ó. A parte aí, ó. Você vai ver que é uma madeira mais grossa.
Essa parte com acabamento, ela é toda lisa, não tem furo, tá? Tá vendo, ó? E na parte de baixo você vai ver que não tem acabamento e tem uns furinhos, que é onde vai encaixar aquelas madeirinhas que nós acabamos de montar. Tá vendo onde tá a cavilha, madeirinha lá que você colocou? Ó, vai encaixar ali naqueles buraquinhos, ó. Tá? Ó, lembra que o trilho para baixo é duas gavetas. É uma gaveta pro lado direito e uma gaveta pro lado esquerdo. Tá? Então você vai colocar duas peças, né? Lembrando lá, ó, rodinha para baixo. Tá? Então encaixou. Você vai agora prender com duas cantoneiras, tá? Cada madeira dessa, vão ser 4 madeiras, né? Ó, tá vendo? Essas outras aqui também. Tá? Então você vai encaixando aí, tá? E cada madeirinha dessa você vai pôr duas cantoneiras, tá? Vai prender com duas cantoneiras. E pode utilizar os parafusos menorzinhos, tá? Seria o número A. Tá? Então acho que vai ser 2, 4, 6, 8 cantoneiras. Beleza? Ó, prendi. Ó, a cantoneira, tá vendo? Assim, um em cima e um embaixo, um em cima e um embaixo. Não tem erro, tá? Agora você vai identificar outra madeira, que é a parte de baixo, tá? Você vai ver que um lado tem acabamento, outro lado não tem, e ela tem bastante furos. Você vai ver que ela vai ter alguns furinhos, tá? Olha lá, ó. E aí na parte de baixo não tem cavilha, tá? Não tem madeirinha para pôr, vai ser só no parafuso. Você vai colocar no parafuso, tá vendo? De cima para baixo seria o terceiro, tá? E você vai ver que lá na madeira tem uma marcaçãozinha também. Tem um pequeno furo na madeira que vai entrar o parafuso. E lá embaixo, de baixo para cima, é o terceiro também, né? Acho que vocês entenderam. E agora é o parafuso grandão. É o maior parafuso que você achar aí, tá? E agora parafusou. Aí você vai parafusar nas 4 madeiras, tá bom? E agora você vai pegar esses mini fix, que é o parafuso fix, e vai colocar no buraco do meio, tá? Um em cima e embaixo, um em cima e embaixo. Vai dar 2, 4, 6, 8. 8 parafusos mini fix, tá? Parafusadeiro ou a chave que você tiver aí pra apertar. Beleza? Ó, tá vendo? Os buraquinhos do meio. Que depois vai se encaixar em cima, ó. Essa região do móvel. Aí você termina essa caixaria, tá? Beleza? Agora vamos montar aqui a parte de estrutura, né? Do móvel, do esqueleto. Você vai identificar uma outra peça que é bem parecida com aquela outra. Que seria a base, tá? Um lado tem acabamento, outro lado não tem. E vai ter os mesmos furos lá. Tá? Então vamos utilizar esses parafusos grandões também, tá? Que agora você vai pegar aquelas madeiras que a gente fez o preparo dela, né? De trilhos, tá? Ó, essa que tem um trilho do lado esquerdo, rodinha para baixo, você vai ver, vai colocar no meio, tá? No meio do lado esquerdo e tem outra que é o meio do lado direito. Esse vai ser lá na ponta do lado esquerdo, ó. Então esse vai ser o primeiro, tá? Primeiro, segundo, depois o terceiro e o quarto que é o último lá com dobradiça. Então esses vai ficar no meio. As que tem os trilhos vai ficar no meio, tá? Central, ó. E parafuso agora embaixo, tá? Vai ser um em cima e embaixo. Já parafusei lá o do lado esquerdo. Do lado esquerdo, essa aí é o que tá lá o cabideiro, tá? É o suporte cabideiro. Tá vendo? Ó, lá em cima. Beleza? Os trilhos, ó. Posição sempre rodinha lá pra baixo. E a última madeira que tem a dobradiça, tá? Esse não tem o cabideiro. Agora vamos pôr... Você pode já pôr as rodinhas, tá? Vai usar
Você vai usar o parafuso B, tá? Igual tá aí na imagem, ó. Você vai ver que é flangeado, é uma cabeça um pouquinho maior, tá? O parafuso B. E nas rodinhas, lembrando, tem uma alavanquinha 2, tá? Ó, tá vendo essa alavanca? Vai ficar na frente, nas pontas, tá? E os outros vai ficar atrás e lá no meio, tá? Agora esse que tiver alavanquinha, você vai ver que vai ficar nas pontas. Do lado direito e do lado esquerdo na ponta, tá? Coloquei lá as rodinhas, não consegui mostrar na filmagem, tá? Mas não teve segredo, tá? Você só vai prender as rodinhas lá embaixo. Agora você vai pegar essa caixaria que a gente montou, que é essa parte de cima, e vai encaixar na estrutura do móvel. Você levanta o móvel, né? As rodinhas estão lá embaixo, ó. Aí você vai encaixar. Você vai ver que aqueles fix vai encaixar bem lá nos buracos. Que agora nós vamos prender com esses tamborzinhos aqui, ó. Por isso que eu falei para deixar por último, ó. Vendo lá, ó, os fix, que é os parafusos fix. Você vai encaixar o tambor nessa posição. Aí você vai pegar ou uma chave Phillips ou uma fenda, tá? Você vai ver o que melhor se encaixa aí, ó. Aí você vai girar, vai prender eles, tá? Aí o tampo vai ficar fixo. Essa caixaria que foi montado. Vai fazer isso todos os buraquinhos agora. Vamos encaixar os tamborzinhos, tá? Já encaixei tudo lá, prendi. Agora você vai pegar essa ripa. Que nós vamos ter que pôr essa ripa aí na estrutura do móvel, certo? Aí você vai colocar lá agora as cantoneiras. Ó, uma em cada ponta. Tá? E vai prender a cantoneira aí no meio, certo? E depois a gente vai pôr essas prateleiras do lado direito lá. Então não esqueça de pegar aquela madeira e colocar lá no meio, tá? E agora é parafuso nas prateleiras. Você vai ver que vão ser duas, né? E vamos colocar os parafusos agora. E prender essas prateleirinhas do lado direito. Beleza. As duas prateleiras, já parafusei. Aquela ripa no meio também já foi. Agora vamos colocar o fundo aqui. São essas aqui, ó, os fundos, certo? Aí tem as posições corretas também, tá? Vocês também vai olhando, acompanhando o manual, tá? Que vocês vão olhar direitinho, ó. E você vai ver que tem tamanhos diferentes. Essa que é uma madeira menor, vai ficar deitada no meio e depois encaixar esse perfil de madeira, que uma se encaixa na outra. E uma outra deitada em cima. E depois tem a outra maior, né? Essa madeira maior de fundo, que vai ser nas pontas, tá? Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Que a gente vai pregar, tá? Prego. É a mesma coisa, como se fosse lá igual a gaveta, você sempre vai alinhar, tá? Deixar bem alinhadinho, não pode ultrapassar muito para a direita ou para a esquerda, tá? Tem que estar dentro do móvel, ou faceando, certo? E depois eu vou mostrar no meio ali como que você vai pregar, usar uns ferros quadradinhos que tem aí. Então, ó, tá vendo? Ó? Esse é o que vai prender as duas madeiras, o quadradinho. Vai prender no meio, prende duas madeiras. Então você vai sempre colocando, ó, vai ponteando os pregos, né? Encaixa um, prega 4 pontas e prega. Primeiro você marca, deixa tudo marcado com 4 cada madeira, né? Você coloca 4 pregos e depois você vai fazendo a pregada geral, tudo, tá? Tem essa parte que você também precisa colocar prego, tá? Você olha, vai com o olho, vê onde vai ficar o prego e martela, tá? É assim que eu faço também. Então, ó, coloquei os quadradinhos, tá? Com prego, que é uma junção das duas madeiras. E vou fazendo as pregadas geral.
tá? Nas prateleiras também, você vai ter que pôr aquelas pregos, vai olhando com o olho, tá? Marca, se precisar usa uma canetinha também, não tem problema, depois você prega. Agora vamos ver aqui e colocar as portas, tá? Que a gente montou lá no começo. Ó. Ela tem que ficar na posição correta, tá vendo? Beleza, ó. Agora você vai encaixar elas aí na dobradiça. Tem, ó, um parafuso aí que ela tem que encaixar bem aí dentro. Bem nesse corte, ó. E nesse parafuso também. Aí você vai encaixando para depois dar o aperto no parafuso, ó. Ó, ali não pegou, tá vendo? O segundo parafuso não encaixou direitinho. Você tem que ver que tem que encaixar o segundo parafuso. Até encaixar direitinho, aí sim você vai apertar o parafuso. Ó, encaixou, você viu que encaixou. Aí você vai e aperta esse parafuso para a porta não cair, né? Beleza. Agora vamos pro puxador. É o mesmo processo lá das gavetas, tá? Você vai pegar os parafusos. Com a parafusadeira mesmo você faz o furo. E põe o puxador. Beleza? Agora, se você precisar alinhar a porta, levantar, ir lá para a esquerda assim, ó, você vai usar esse parafuso agora, ó, de regulagem. Esse é o parafuso de regulagem, ó. À direita, para a esquerda, tá? Olha, tá vendo? Ele vai para frente e para trás. Você pode fazer isso no de cima e no de baixo, para você ir fazendo uma regulagem para dar um melhor alinhamento. Agora, depois que você colocou as portas, vamos encaixar as gavetas. Gaveta menor em cima, as gavetas maiores lá embaixo no meio, né? Você vai ver que ele só tem um encaixe. Vamos pegar as gavetas e ir se encaixando agora. Caso precise, você vai ver que se algumas gavetas estiver engasgando, tá pegando, você vai ver que tá batendo algum parafuso, você vai ter que tentar trocar o parafuso de posição. Ou trocar o parafuso lá do trilho, que tá lá na madeira, tá? Não na gaveta. Por uma cabeça menor, você vai ver que pode ser que precise trocar algum parafuso lá nos trilhos, tá? Encaixa aí o cabideiro, tá? O varão do cabideiro. Caso precise também, se quiser que fique melhor, passa um desengripante lá nas gavetas, nos trilhos, né? Ajuda também bastante, tá? Espero que tenha ajudado. Eu sei que foi difícil, ficou longo, mas espero ter ajudado alguns detalhinhos ou outros, tá? Se inscreva aqui no canal. Valeu, fui!